Olá, alunos! Eu vou iniciar a resolução de uma sequência de exercícios sobre o conteúdo das leis de Newton. O primeiro exercício que nós vamos analisar nos traz três afirmativas. E nós precisamos analisar afirmativa por afirmativa, se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Vamos lá, então. A primeira afirmativa diz o quê? A força resultante necessária para acelerar uniformemente um corpo de massa de 4 kg de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo em uma trajetória retilínea em 5 segundos tem módulo igual a 8 newtons. Então, nosso exercício aqui, essa afirmativa está dizendo que nós queremos fazer uma variação na velocidade, né, nós estamos em 10, nós queremos que passar para 20 metros por segundo em 5 segundos. ΔV sobre ΔT é aceleração. Então, aqui no nosso caso, nós queremos uma velocidade final de 20 metros por segundo. A nossa velocidade inicial é 10 metros por segundo. E esse tempo ocorre em 5 segundos. Então, nós vamos ter uma aceleração. Sabendo a aceleração e sabendo a massa do nosso corpo, nós sabemos a força, que é a segunda lei de Newton. Então, vamos fazer os cálculos necessários para verificar se 8 newton é a força necessária para que ocorra essa variação. Vamos lá, então. A nossa velocidade final é 20 metros por segundo, ela está aqui. A nossa velocidade inicial é 10 metros por segundo, ela está aqui. E a nossa ΔT é 5 segundos, está aqui. 20 menos 10 dá 10, dividido por 5 igual a 2. Então, está aqui. Nós temos a aceleração necessária é de 2 metros por segundo. A nossa massa é 4 kg, que está aqui, e a nossa aceleração é 2. 4 vezes 2, 8. 8 newtons é a força necessária para que ocorra essa variação de velocidade, de 10 para 20 metros por segundo, em 5 segundos. Então, está certa a primeira afirmativa. Ok? Está correta. Vamos para a segunda. Quando uma pessoa empurra uma mesa e ela não se move, podemos concluir que a força de ação é anulada pela reação. Vamos lá então novamente. Quando uma pessoa empurra, né? Ela está empurrando essa mesa aqui. Digamos que a mesa é esse quadrado aqui, né? E ela não se move, continua estática. Você está lá empurrando, empurrando, cada vez mais, empurrando mais, mas ela continua estática. Podemos concluir que a força de ação é anulada pela reação. Para entender melhor esse problema, nós precisamos fazer um diagrama de corpo livre, que está aqui, nosso diagrama de corpo livre. Vamos entender cada elemento desse diagrama. Esse aqui embaixo, aqui, o P, é o peso, a força-peso, que é referente à massa da nossa mesa, né? E à atração gravitacional. Como essa mesa ela está em contato com uma superfície, que nesse caso aqui seria essa nossa linha aqui, azul aqui, isso gera uma normal, né? Normal ao plano. Está aqui, normal. O que acontece? Na vertical, né, nós temos essas duas forças. Na horizontal, que é onde nós queremos empurrar essa mesa, estamos aplicando essa força F aqui, mas como está parada essa mesa, eu não estou conseguindo empurrá-la, existe uma força se opondo a esta minha força F, que eu chamo aqui de A, tá? Que nada mais é do que a força de atrito, né? Tem um atrito em relação à superfície aqui e que está se impossibilitando com que eu arraste a minha mesa. Para que eu consiga empurrar a minha mesa, a minha força tem que ser maior do que o atrito estático dado por aqui, tá bom? Então, como é que a gente vai entender aqui?
A força peso é igual à força normal, dada por mg. Para que eu consiga deslocar a minha mesa, a minha força F aqui tem que ser maior do que a força de atrito. Tá? E como é que eu calculo a força de atrito? É o coeficiente de atrito estático, dado por μe, vezes a normal. Tá? Então, eu tenho que minha força aplicada aqui tem que ser maior do que esta força aqui. Tá? É por isso que não estou conseguindo deslocar a mesa. Tá? A somatória de forças, tanto na horizontal, tanto na vertical, é igual a zero. Mas não é porque a força de ação é anulada pela força de reação. Tá? Ação e reação são em corpos diferentes. Tá? Não são nos mesmos corpos. Então, esta afirmativa aqui ela está errada. Tá? Eu não estou conseguindo deslocar a mesa porque a força que eu estou aplicando é menor do que a força de atrito. Tá? F é menor do que a força de atrito. Se eu quiser deslocar, a minha força tem que ser maior do que a força de atrito. A terceira afirmativa diz o quê? Durante uma viagem espacial, pode-se desligar os foguetes da nave que ela continua a se mover. Esse fato pode ser explicado pela primeira lei de Newton. Então aqui nós temos um foguete, tá? Um exemplo irrisório aqui. E está dizendo, né, que quando eu desligo a minha propulsão aqui, o foguete se mantém em movimento. Porque o que acontece, né? O que é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton diz que um corpo tende a permanecer em movimento se nenhuma força que atua para ele, se a somatória de forças que atuando sobre ele é igual a zero. Tá? Então ele vai se manter em movimento retilíneo uniforme. Tá? Isso que diz a primeira lei de Newton e a lei da inércia. Como um foguete está no espaço e não tem nenhuma força atuando sobre ele, e ele está com uma velocidade inicial dada pela propulsão, a partir do momento que eu desligo os foguetes, não vai ter nenhuma força atuando sobre ele e ele vai se manter em movimento. Tá bom? Então, e isso é explicado pela primeira lei de Newton. Então, está certo. Então, aqui das nossas alternativas, a gente viu que a primeira, o módulo é 8 newtons para acontecer essa variação de velocidade nesse tempo, dada essa nossa massa de 4 kg. A gente viu aqui que a segunda alternativa não é pelo par ação e reação, mas sim é porque a nossa força que nós estamos aplicando é menor do que a força de atrito estática. Tá? Então, por isso que a gente não consegue empurrar a mesa. E aqui, uma viagem espacial, quando eu desligo a nave, se meu foguete está em movimento, ele vai permanecer em movimento, retilíneo uniforme, se tem uma força externa a atuar sobre ele. Então, está certo também. Então, no nosso caso aqui, a alternativa D. A 1 e a 3 estão corretas. Certo? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.